Então, nós vamos aproveitar. Não sei se vocês estão aqui presencialmente, estavam na última aula, foi sexta-feira. Tive um problema lá em casa para finalizar a nossa aula. Então, vamos logo tentar finalizar a nossa aula que fala sobre o NASF, tá bom? E aí, a gente faz um acordo, né? Como a gente estava prestes a dar início e terminar o NASF, quando a gente finalizar o NASF, eu libero vocês, né? Então, eu acredito que perto do meio-dia a gente já esteja acabando o conteúdo, tá bom? Eu vou espelhar aqui o slide de vocês, só um momento, a gente começar a conversar. Gente, o pessoal de casa aí tá conseguindo ver os slides, sim ou não? Sim. Tá sim. Sim? Perfeito. Então, olha só, gente. Queria dar boas-vindas para quem está pela plataforma, quem está presencialmente aqui conosco hoje, né? E, perdão, falar que eu individualmente prefiro voltar, né? Tá aqui presencialmente. A gente interage melhor, algumas pessoas ficam com vergonha, tirando preguiça, né? Que às vezes a gente está em casa, a televisão tá ligada, a gente acaba se desconcentrando um pouco. Nós temos uma disciplina onde o nosso primeiro contato foi falando, por exemplo, sobre hanseníase. E logo depois a gente começou uma abordagem falando sobre atenção primária. A atenção primária é um dos conteúdos programáticos de vocês, que aborda nada mais, nada menos do que o início e o surgimento dos programas como a Estratégia de Saúde da Família e como o NASF, né? Quando a gente pensa em atenção básica, ou quando a gente pensa em atenção primária, nós estamos falando do segmento primordial de atenção em saúde, né? Que muitas vezes relaciona-se a uma palavra importante que é prevenção, né? A gente sabe que é muito melhor a gente chegar para o nosso amigo e falar assim, amigão, não consuma muita comida salgada, você pode adoecer futuramente. O cara muda o hábito, tá ótimo. Mas se ele não mudar, daqui a 10 anos, 15 anos, ele tá com hipertensão, diabetes, ele tem um pé diabético, tem que tirar o pé, e a gente sabe que isso é muito mais sério do que mudar um padrão alimentar. Falar sobre a questão do NASF é falar sobre o que nós chamamos de núcleo de atenção à saúde da família. Imaginem só um programa de saúde onde você pode ter diariamente na rua da sua casa um profissional perguntando como você tá, né? Então, olha, por exemplo, qual é o seu nome, meu amigo? Jefferson, qual é o bairro que você mora? Terra Firme, lá na Jefferson, Terra Firme, tu conhece alguma estratégia de saúde da família? Conhece? Então, o que é que acontece? O Jefferson pode estar lá na casa dele agora, o ACS bate lá na casa dele. Jefferson, você mora com quem aí? Ah, eu moro com a minha mãe, esposa, namorada, seja quem for. Tenho filho, não tenho. E aí, o que é que acontece? O ACS faz uma avaliação individual de cada indivíduo desse. Quantos anos tu tem, Jefferson? 21. Por exemplo, o Jefferson tem 21 anos. Isso é indicativo dele ser saudável? Não. Se a gente olha para o Jefferson, ele é magro. Isso é indicativo dele ser saudável? Também não. O Jefferson pode ter diabetes, pode ter hipertensão, né? Ele pode ter um problema mental que a gente não conhece, são só exemplos. Isso nos mostra que a abordagem individual ele é muito importante. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Se agora a gente está lá na rua dele e a gente percebe que, por exemplo, o nosso amigo Jefferson ele consome pimenta todo dia, né? O Pará ele tem altos índices de câncer de estômago. Está relacionado principalmente ao consumo de pimenta, farinha, entre outros elementos. É um hábito nosso. Quando o Jefferson vai lá para o hospital, que ele está com sangramento, que ele está com dor no estômago, que a gente faz uma endoscopia e avalia a presença da tumorização, dificilmente a gente vai trazer lá para o consumo de farinha dele. Mas o ACS percebe aquilo. O ACS fala da alimentação dele, fala, olha, você está comendo muita pimenta. Então, a estratégia de saúde da família, ela tem um apoio importantíssimo dentro da perspectiva de saúde. Mas olha que coisa interessante. Na maioria das vezes, a estratégia de saúde da família ela é formada pelos seguintes profissionais: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem,
ACS, que é agente comunitário de saúde, e um agente administrativo. Esses são os profissionais básicos que estão lá. Agora, por exemplo, se a gente tiver um morador que ele precisa, um idoso que caiu, quebrou o fêmur e ele precisa de uma fisioterapia, de uma reabilitação. O que fazer? Na maioria das vezes, esse idoso ele é, referenciado para o NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. O NASF ele vai servir como suporte para a estratégia saúde da família. Então, o NASF vai ter fisioterapeuta, assistente social, terapia ocupacional, entre outros elementos. Ele vai ser o apoio da estratégia de saúde da família. Nós, habitualmente, estamos falando, né, sobre, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Nós estamos falando muito sobre adoecimento biológico. A gente deu o exemplo aí do Jefferson, do câncer e tudo mais, mas nós sabemos, né, que, perdão, que o adoecimento ele é biológico, social e mental. Agora eu pergunto para vocês, vocês sabem me dar um exemplo do que é adoecimento social? Vocês conseguem pensar em algo sobre o que é o adoecimento social? Professor, seria, no caso, as Diga. condições que esse indivíduo convive, os hábitos, o meio que ele convive, Exato. Pode ser saneamento sim. básico? O saneamento talvez nem tanto, mas eu vou dar um exemplo para vocês. A violência é um adoecimento social, né? A violência contra a mulher é um adoecimento social. E aí, olha que interessante. Você, hoje, quando vê o caso de uma mulher que sofre agressão na rua, a mulher, isso já é multifatorial. A mulher não sabe se vai denunciar ou não. E quando ela denuncia, não significa dizer que o problema dela acabou. Se aquele homem que agride ela hoje morre, não significa que o problema dela acabou. Porque ela tem traumas na cabeça, né? Ela tem vivências negativas. E a gente precisa tratar isso. Aí eu te pergunto, como é que na estratégia de saúde da família, que você só tem enfermeiro, um médico e o técnico, como é que a gente vai fazer o papel do psicólogo? Nós não podemos fazer isso. Então ela vai para o NASF. O NASF, ele está dentro da atenção primária. Ou seja, o NASF é hospital? Não. O NASF é centro de referência? Não. Então, ao invés dela ir sobrecarregar o hospital, ela está dentro da atenção primária. E de lá, ela é acompanhada pelo ACS na casa dela. Então, gente, a estratégia de saúde da família marca a consulta. O ACS ajuda na tomada da medicação da tuberculose, da hanseníase. Mas olha que coisa interessante. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão em casa e vocês que estão presencialmente aqui. Antes da nossa aula de sexta-feira, você já tinha escutado sobre o NASF alguma vez? Não? Mais ou menos? Já escutou, meu amigo? Mais ou menos? Já, professor. Já? Pois é, alguns não, outros mais ou menos, alguns sim. Isso nos mostra que a população não sabe dos serviços que ela tem direito, né? Por exemplo, nosso amigo tem estratégia lá no bairro dele. Na Pedreira tem estratégia, no Guamá tem estratégia de saúde da família. Mas será que as pessoas sabem disso, né? Porque em 2017 nós tivemos um grande aumento do número de estratégias de saúde da família. Era tanta estratégia de saúde da família que nós tínhamos um pouco mais de 60% de toda a população brasileira abordada pela estratégia de saúde da família. E nós falamos que naquele período, né, houve um problema, né, com um programa Mais Médicos, por exemplo, né? Mais Médicos foi um programa que acho que vocês viram na televisão, né? Vieram aqueles médicos cubanos para cá. E por que eles vieram? A gente chegou a comentar que o programa Mais Médicos queria pagar uma bolsa de 10 mil reais para os médicos brasileiros. O que foi que eles falaram? Não, eu acho muito pouco. Porque o programa que eles queriam com os médicos brasileiros era colocar esses médicos em estratégias afastadas, mais distantes. Então vamos dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de conhecer uma estratégia de saúde da família em Redenção. Vocês já ouviram falar nesse município aqui no Pará? Né? Perto de Conceição do Araguaia. E aí eu fui para o interior dentro de Redenção. Quem estava lá dentro era um médico cubano.
E aí o que é que acontece? O médico brasileiro não queria ir para lá apenas por 10 mil reais. O governo brasileiro ficou pressionado. A equipe médica pensou que o Brasil fosse aumentar a proposta. Só que o Brasil teve outra ideia. Vou trazer médico de fora. Cuba não é uma democracia. Então, para trazer o médico de lá, eles usaram o mesmo valor da. Eles utilizaram o mesmo valor da bolsa, 10 mil reais. Porém, com uma coisa curiosa, 7 mil reais ficava para o governo e o médico recebia só 3 mil reais. Então o médico vinha de Cuba, largava a família para ganhar 3 mil reais e ia se lá para o interior do interior do interior. Isso causou muita revolta, porque o médico brasileiro percebeu que o Brasil poderia ter uma escapatória de trazer gente de fora. Criticaram muito, falaram dos médicos, que eles não falavam português direito, e Cuba tem escolas muito boas de medicina. Perfeito. O que foi que complicou a história dos mais médicos? Né? Primeira coisa é que muitos cubanos queriam asilo no Brasil. O pessoal não queria voltar para Cuba. E aí, tanto que às vezes quando a gente tem Olimpíadas em outros países, o pessoal vai de Cuba e quer ficar para lá, não quer voltar para Cuba. E outro problema é que o governo do atual presidente, né, do presidente Bolsonaro, não estou fazendo cunho político, só estou falando. Eles tentaram quebrar o programa Mais Médicos. E no ano passado, acabou o programa Mais Médicos. Né? Então, os únicos médicos que iam muitas vezes para esses interiores foram dispensados e mandados de volta para casa. Né? Provavelmente, nos próximos anos, nós vamos viver um retrocesso na saúde coletiva, né? Porque é na saúde coletiva, na atenção primária, que a gente tem o tratamento da tuberculose, da hanseníase. Nós temos o Programa Nacional de Imunização. Gente, quem é aqui que vai para o hospital tomar vacina? Não existe isso. A gente vai para o posto de saúde, para a unidade, né? E aí eu te pergunto o seguinte, vamos imaginar que essa sala ela é uma unidade de saúde. Vamos imaginar, qual é o seu nome, amigo? Sará? Tá. Nosso amigo aí, o Jefferson, vamos imaginar que eles são os médicos aqui da unidade, e nós dois somos enfermeiros, tem mais o técnico, o administrativo. Aí eu te pergunto o seguinte, ó, 2 médicos cubanos foram embora. Não tem mais médico, né? Como é que a gente vai manter a unidade sem o médico? Olha, a enfermeira abriu mão. Sabe o que vai acontecer com a unidade? Ela vai desaparecer. Você vai ter a unidade física estrutural, mas não tem profissional. Do que adianta isso? Não tem fundamento. A pandemia, olha só que interessante. Vamos imaginar que a saúde coletiva nos últimos 3 anos, desde o início do governo federal, por que eu cito muito isso? Porque o governo ele tentou também acabar com o NASF. Né? Não vai mais passar recurso financeiro para o NASF. O que apoiava a estratégia da saúde da família vai acabar. E aí o que é que acontece? O NASF, a estratégia de saúde da família, vinha sendo agredido, né? Você ia perdendo força na estratégia de saúde da família. O tiro foi o coronavírus, né? Covid-19, quando chegou, ela pegou todas as doenças que a gente tinha na saúde coletiva e jogou de lado, né? Ninguém mais tinha que fazer tratamento de tuberculose, Hanseníase nem se falava, era só Covid, 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 Covid. Todo mundo de máscara, todo mundo com medo, todo mundo morrendo, né? Só no início de 2021, em janeiro, fevereiro e março, morreram mais pessoas de Covid do que no ano de 2020 inteiro. É muita gente morrendo, né? A pandemia não passou. O que foi que aconteceu então? Porque mesmo no início de 2021, janeiro, fevereiro e março, morreram mais pessoas no Brasil do que no ano de 2020 todo. E por que a gente está aparentemente mais tranquilo? Vocês sabem a resposta disso? Sabe o que é? É que começou a ocorrer uma normalização da pandemia, né? Não, mas olha, eu já peguei. A gente pega de novo. Não, porque olha, não é tudo isso que o governo fala. É mentira, é sim, é tudo isso. Não, ou seja, as pessoas foram se habituando a deixar de lado o medo e tornar isso mais natural, né? Então, o que é que acontece? O programa de perdia ficou de lado. O ano de 2019 e 2020
foi pela primeira vez em décadas que o Brasil não alcançou os níveis que queriam de imunização, de vacina em crianças. Agora a gente não vai saber isso, mas daqui a 3 anos vai ter gente adoecendo de doenças imunopreveníveis. Será que vai ser um novo surto, uma nova epidemia? Nós não sabemos. Então, gente, nós entendemos que a estratégia saúde da família, o NASF e a saúde coletiva é uma rede totalmente interligada, que depende de vários fatores. Se um desses fatores quebrar, a gente tem aquele famoso efeito dominó. Um vai quebrando sobre o outro. E o resultado é desastroso. Quando vocês se formarem, daqui a mais 5 semestres, vocês têm vontade de trabalhar em hospital? Você, meu amigo, tem vontade de trabalhar em hospital ou unidade de saúde? Unidade, hospital, querido? O que é que a gente vai ver? Se a gente botar todo mundo aqui, 85% quer ir para o hospital. Ou seja, a atenção básica, que é a mais importante, é a mais deficiente de profissionais, e a gente ainda vai ter uma grande probabilidade de profissionais indo para o hospital e desvalorizando a atenção básica. Então, vocês vão enfrentar um grande desafio quando vocês estiverem no mercado de trabalho. Vocês vão ter um número maior de tuberculose, maior de hanseníase, entre outras doenças. Talvez a gente já consiga presenciar isso a partir do segundo semestre desse ano, tá? Olhem só, o NASF, portanto, tem responsabilidade junto com a equipe de saúde da família e equipe de atenção básica pelo território e usuários, produzindo responsabilidade mútua pelo cuidado. Então, gente, nós não podemos hoje olhar para a estratégia da família e falar assim, olha, professor, a estratégia de saúde da família, ela é menor, ela é menos importante do que o NASF. Olha, o NASF, ele é menos importante que a estratégia da família. Não existe isso. Todos têm responsabilidades, todos têm uma importância muito grande. A gente não equipara nenhum outro, tá? Isso é importante para a gente saber que tudo pode ocorrer aqui, né, a este nível. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque vamos imaginar que aqui em Belém hoje você passa mal, né? Tem um problema, por exemplo, de saúde, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que vocês precisam fazer tá com um problema no estômago, que nem os exemplos do Jefferson, né? Uma suspeita de câncer, e você precisa fazer uma ultrassom hoje aqui em Belém, né? Um exame de imagem. Quando ele vai marcar o exame dele, marca o exame dele para o dia 29 de maio. 29 de maio é mais de um mês. É um mês e alguns dias. Eu pergunto para vocês, esse tempo é grande, é médio ou é pequeno de espera? Grande. Agora, sabe o que é o pior de tudo? É que hoje, em Belém do Pará, tem pessoas que estão levando um ano para fazer um exame de imagem com suspeita de câncer. Um ano, gente, é muito tempo. Um ano a pessoa desenvolve o câncer, agrava e morre de câncer, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente não quer valorizar a prevenção e lidar só com adoecimento? Não tem como, gente. Não tem como. A gente precisa realmente valorizar a atenção básica para ter formas melhores preventivas. Existe uma coisa chamada na saúde coletiva de educação em saúde. É prático, educação em saúde é você tentar mudar o hábito das pessoas através da informação. Vocês aqui pela Isamar já visitaram alguma unidade de saúde alguma vez? Já? O pessoal aqui presencialmente falou que já. Muitas vezes, A quando gente vocês estão numa começou a unidade, fazer estágio, professor. já? Perfeito. E aí, Começou, quando só que vocês. só foi por 2 semanas. Ah, tá bom. E aí, o que é que acontece? Quando vocês estão na unidade de saúde, alguns preceptores, né, alguns professores, eles falam assim para vocês: gente, sexta-feira vai acabar, desculpa, o nosso estágio, nós vamos fazer uma palestra. Não sei se vocês já passaram por isso. Essa palestra, ela tem o nome de Educação em Saúde. É você chegar com uma informação para o público. Isso é muito comum em unidade de saúde. Só que tem um porém.
Quando você chega lá, né, na unidade de saúde, você já vem com um tema pré-determinado na cabeça. Por exemplo, o grupo aqui pensa, não, bora falar sobre métodos preventivos na gravidez, né? Como evitar a gravidez na adolescência. Na sexta-feira, quando vocês chegam para as adolescentes, todas estão com criança no colo. E agora, né? Aí vocês falando, porque olha, a relação sexual pode. Aí as meninas olhando assim. Eu não sei se vocês já perceberam, muitas vezes nessas palestras, ninguém tá nem aí, cara. Porque você está utilizando de um tema ou de uma forma que não gera importância. E aí é interessante falar porque a informação, ela precisa chocar o indivíduo muitas vezes, para ele pensar e mudar. Então, olha, uma vez, eu sempre gosto de contar esse exemplo, talvez alguns já tenham escutado aqui de mim, eu fui dar uma palestra, processo de educação em saúde, lá nos postos Ipiranga, na sede. Então, eram pessoas, homens que trabalhavam com combustível, com risco ocupacional, e tinha uma sala assim, gente, desse tamanho, cheio de gente, né? A maioria, 90% homens, e eu fui falar sobre o câncer de pênis, né? E eu não sei se vocês sabem disso, mas o Pará é o estado que mais registra casos de câncer de pênis. O homem consegue reduzir em 95% as chances de câncer de pênis lavando o pênis diariamente. Isso significa dizer que o homem não lava o pênis todo dia aqui no Pará, né? Quando eu comecei a educação em saúde lá, eu botei a foto de um pênis amputado, cortado por causa do câncer. Vocês já viram o homem quando vê uma coisa dessa? Parece que ele sente a dor, ele faz assim, ai, ele olha a imagem, chega, ele fecha o olho. Porque o pênis é que nem um filho para ele, ele conversa, né, e tudo mais. E aí eu falei assim, gente, o homem diminui o risco de passar por isso lavando o pênis todo dia. Teve um rapaz que levantou sério, ele levantou da cadeira e ia sair da sala. Eu pensei até que ele tinha ficado com raiva da brincadeira. Eu falei, meu amigo, tá tudo bem? Ele tá, professor, vou no banheiro lavar meu pênis. Aí brincou com o pessoal, né? Mas, gente, é isso que nós procuramos. É a consciência das pessoas para mudar. Aí eu pergunto para vocês: o cara que fuma, ele não assume o risco de adoecer? Claro, né? O tabagismo, diferente do álcool, o álcool ainda traz alguns benefícios ao corpo, a cerveja, o vinho, em quantidades toleráveis. O tabaco não, né? Fumou, está destruindo um alvéolo. O fumo não é a única coisa que a gente quer mudar socialmente, né? Mas, por exemplo, a nossa alimentação. Vocês gostam de tomar Coca-Cola aqui? Claro que gosto. Você não, né? Mas olha, o meu pai antigamente comprava uma Coca-Cola de 600 para almoçar eu, ele, a minha irmã e a minha mãe, quando eu era menor. De 600. Hoje eu tomo uma Coca de 600 sozinho. Ponho um copo com gelo e tomo. Não toma, Jefferson, também? Não, mentiroso. Então, o que é que acontece? O consumismo de alimentos processados, né? Tem gente que está viciada em McDonald's, que quer comer um salgado de rua todo dia. Tem gente que não realiza atividade física. Ou seja, a gente precisa pensar mais no critério preventivo, né? Um outro benefício que a gente tem do NASF, só para vocês terem ideia, é o seguinte: você já tem filho, gente? Aqui não? Tá. Tem um, e aí o que é que acontece? A gente está vendo muitos casos hoje em dia de crianças que precisam de um apoio pedagógico, né? Algumas crianças que têm autismo, coisas do tipo. Inicialmente, pais e mães, quando diagnosticavam um filho como autista, eles só tinham uma escapatória, que era contratar, de maneira particular, profissionais para ajudar, como terapeuta ocupacional. O NASF tem esse profissional de maneira gratuita. Então, por exemplo, tu já imaginaste que é hoje um pai ou uma mãe que descobre que o filho tem um autismo e ele consegue fazer o tratamento todo a longo prazo de maneira gratuita? É isso que o SUS preconiza. Mas as pessoas pouco sabem disso, né? Então, por exemplo, não é fácil a gente ter que pagar qualquer tipo de procedimento médico. Tudo é muito caro na área da saúde. E você ter uma estrutura que oferece isso de maneira gratuita é respeitar os princípios e diretrizes do SUS que a gente fala há tanto tempo, né?
Outra coisa importante para a gente saber é o seguinte: olhem só, né, o que é que a gente tem escrito aqui. O NASF deve aumentar a capacidade de análise e intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. Clínico, adoecimento, sanitário, o meio em que se vive. Integrando os diferentes núcleos profissionais que compõem a equipe de estratégia de saúde da família e atenção básica. Então, gente, vamos imaginar um bairro qualquer de Belém agora, e você tem um indivíduo e você tem um meio. É isso que ele quer falar isso. Todo esse processo de adoecimento, ele depende desses dois elementos, o indivíduo e o meio. Choveu agora em Belém, tem áreas que alagaram, a água só vai abaixar hoje à noite, né? Quando a gente olha para o meio e a gente olha para o indivíduo, os dois têm culpa. O indivíduo tem culpa porque ele todo dia joga saco de lixo dentro do canal, né? E o meio tem culpa porque a gente não tem saneamento básico, não tem processos de estrutura suficiente para carregar aquela água toda da chuva. Então, a gente precisa intervir dentro do NASF, da atenção coletiva, sempre nesses dois elementos, né? A gente não pode simplesmente mandar cavar um buraco de 100 quilômetros de profundidade para escoar água da chuva, porque daqui a uns anos não vai dar certo. A gente precisa mudar a consciência das pessoas das coisas. Eu tive um amigo na época da faculdade que ele veio de Abaetetuba para cá. Ele nunca tinha saído de lá, ele veio estudar aqui comigo na UEPA. Uma vez a gente foi na Praça Brasil, eu, ele, umas amigas, uns colegas, tomar um Guaraná. Quando a nossa tirou um chiclete de um papel e jogou dentro de uma lixeira na praça. Só que a lixeira não tinha fundo. Você já deve ter visto isso muito em praça aqui em Belém, né? Tem lixeira, mas não tem fundo na lixeira. E o papel caiu no chão. Ele correu, pegou o papel e falou: Poxa, não tem fundo, vamos guardar pra gente jogar fora em outro lugar. Eu nunca tinha visto isso na vida, gente. A gente acha até estranho, né? O cara pegou o lixo do chão para jogar dentro da lixeira. Isso é consciência social. Porque de papel em papel entope o bueiro, chove, né? Animal revira o lixo, né? Contamina outras coisas. E isso, quanto mais estranho parece para a gente, mostra que nós estamos muito distantes de ter comportamentos mais saudáveis, né? Isso significa dizer que a saúde coletiva tem um desafio muito grande ainda com as pessoas, né? Não é uma questão só política, não é só construir, é saneamento, é mudar a concepção das pessoas para tudo. Ó, vou dar um exemplo para vocês de comportamento de risco. Gente, qual é a forma mais barata e eficaz que nós temos de evitar gravidez indesejada e de evitar o risco de pegar HIV/AIDS? Preservativo, né? Uma vez eu perguntei em sala de aula, uma aluna falou não ter relação sexual. Eu falei, não, vamos pensar da maneira preventiva. Perfeito. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. E se agora, por exemplo, tiver aqui um homem e uma mulher, e essa mulher, ela tem AIDS, né, tem um vírus do HIV. E esse homem tem relação sexual desprotegida com essa mulher. Eu pergunto para vocês, vocês sabem qual é a probabilidade desse homem pegar HIV? Vocês acham que é 100%, 80%? Quanto vocês acham? Mas chuta aí uma proporção. Nosso amigo ali falou 100%. 80%, beleza. E olha só que coisa interessante. Vocês têm noção que isso é alto. Pessoal de casa também. Agora eu pergunto para vocês, será que nunca ninguém nessa sala, homem ou mulher, parou e pensou assim, tipo homem, nossa, será que eu engravidei aquela mulher? Ou será que nem uma mulher que um dia pensou assim, pô, será que eu tô grávida porque eu tive relação desprotegida? E outra coisa, nosso amigo aqui falou que 100% de chance. Significa dizer que ele acha que cara que tem relação sexual com alguém com HIV vai ficar doente de toda forma. Será que ele nunca passou por esse susto de ter relação com alguém sem preservativo? Mas eu vou contar um segredo para vocês. Vocês não vão acreditar nisso.
mas a probabilidade de alguém pegar HIV numa relação desprotegida é menor do que 1%. Menor de 1%. Isso parece mentira, mas vocês podem procurar depois na internet. Né? Então, por exemplo, 80%, 70% não é. Por que a população não sabe disso, gente? Se você contar agora para a sociedade que o risco de adoecimento é menor do que 1%, já pensaste de comportamento de risco que vai ter? Se hoje 100% das pessoas acreditam já tem esse comportamento, imagina que é menor do que 1%. Então não esqueça, saúde coletiva, dentro da estratégia de saúde da família do NASF, quer trabalhar massificamente educação em saúde. Quer tentar mudar concepções, alguns critérios, porque isso é importante. Só que tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado, de esquecer e comentar dentro disso. Educação em saúde não é simplesmente tu querer mudar o hábito do Jefferson. Por exemplo, o Jefferson chega para mim e fala assim, professor, eu tomo açaí todo dia. Tu gosta de açaí, Jefferson? Toma todo dia? Não, mentira. Toma todo dia. Toma todo dia. Perfeito. Eu vou chegar pro Jefferson e falar, Jefferson, você nunca mais pode tomar açaí. Vai adiantar alguma coisa? Não. Nem para mim, eu adoro açaí, pô. E aí o que é que significa dizer? Educação em saúde não pode bater de frente com cultura, tá? Então, por exemplo, olha, vamos imaginar que o nosso amigo ali, é filho que você tem, uma filha? Filha. A filha dele, que Deus nos livre, né? Tá muito doente e aí a gente não consegue, por exemplo, atendimento em saúde. Tem alguns indivíduos que, pela cultura, falam que, olha, doutor, eu vou chamar uma pessoa para benzer a minha filha, porque eu acho que isso é mal olhado. Eu posso dizer, não faz isso? Não tem ponto negativo, isso não vai interferir no tratamento. Vai lá, benzeu, até ficou melhor, olha, foi isso que prefeito, tá ótimo. Então a gente sempre avalia o que pode ser negativo e o que não vai interferir. Cultura todo mundo tem, né? A gente critica às vezes isso, mas quando o pessoal passa lá do lado da basílica, faz um sinal da cruz. Quando o filho nasce, veste de vermelho no 7º dia. Ou seja, cultura todos nós temos, tá? Bom, ainda no slide. O NASF deve aumentar a resolutividade da atenção básica. O objetivo é produzir o máximo de soluções às necessidades locais, evitando encaminhamentos e qualificando se forem necessários. Vocês aqui, por exemplo, já usaram unidade de saúde alguma vez? Já? Vocês já enfrentaram problemas na unidade de saúde? Qual foi o problema que você já enfrentou, Jefferson? Não ter vacina? Perfeito. Algum outro problema? Tem gente que chega, tem fila enorme, tem gente que vai, médico faltou, tem gente que vai e não tem vacina, tem gente que vai, as pessoas falam, olha, senhor, é porque a nossa área de abrangência não pega seu endereço. Trabalhar com resolutividade é acabar com esses problemas, né? Como é que o indivíduo vem lá do Cumbu, atravessa de barco, vai lá para um hospital através de uma consulta, o médico falta. Cara, é crítico isso. Era para ser obrigado o médico ir lá na casa dele no Cumbu para fazer essa consulta, né? Só que vamos trazer isso para a unidade básica. Os problemas que a gente encontra na unidade são esses. Vacina que às vezes não tem. Ah, acabou a ficha de atendimento. Se acabou a ficha de atendimento na unidade, é porque a unidade está fazendo muita consulta. Se está fazendo alguma consulta, a estratégia de saúde da família e o NASF estão fragilizados. Ou não tem, né? Porque se a gente tem tudo isso na estratégia da saúde da família, tem tudo isso no NASF, para a unidade estar sobrecarregada, gente, ou é muita gente que tem naquela área de atuação, ou não tem NASF suficiente para lidar, tá bom? Bom, e aí, olhem só, o NASF, ele foi pensado para lidar com dois desafios históricos do SUS que vão ser importantíssimos para o nosso conceito de saúde coletiva, que é a integralidade e a resolutividade. A gente acabou de falar sobre resolutividade. Mas a integralidade, gente, é a gente entender que o serviço de saúde, ele tem que abordar todos.
Homens, mulheres, crianças, deve ter programas que possam entender a peculiaridade do homem, a peculiaridade da mulher, da criança, do idoso, entre outros. Eu pergunto para vocês, vocês acham que isso funciona assim ou não? É a opinião de vocês, tá? O homem, ele é atendido da mesma forma que a mulher, que a criança? Ou vocês acham que ainda a mulher é melhor, o homem é pior? O que é que vocês acham? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha concepção, os serviços eles ocorrem ainda de maneira igualitária. A gente tem o programa de saúde do homem, tem o programa de saúde da mulher, tem o programa de saúde do idoso, tem o programa de saúde da criança. Só que, gente, nós não temos só esses 4 indivíduos na sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. Será que nós temos hoje um programa de apoio a grupos homoafetivos? Eu não conheço. É preciso? É, porque hoje, se um homem na sociedade falar assim, olha, eu quero mudar de sexo, ele não vai amanhã para o centro cirúrgico, cortar o pênis e virar mulher, não. Ele tem acompanhamento psicológico com assistente social durante um ano para poder fazer a cirurgia. A gente não tem programa para isso. Qual é o programa que a gente tem de atenção a moradores de rua? Eu não conheço. Um dia desses eu vim conhecer o programa de apoio ao indígena. Então, gente, o que é que acontece? Na área da saúde, quando a gente fala em resolutividade, nós precisamos entender que nós precisamos ter olhares que abordem todos os indivíduos da sociedade que nós vivemos, independente de idade, gênero, cultura. Resolutividade é respeitar os princípios e diretrizes do SUS para todos que aqui habitam, tá? A gente não pode simplesmente, né, falar não, é só mesmo homem, só mulher, só criança, só idoso. Não, gente, não é isso não. A gente precisa, né, perdão, pontuar todos os grupos sociais importantes. Aqui nós temos um escalonamento histórico, né? A gente está falando um pouco sobre coisas que a gente já né, comentou na aula passada, mas que são importantes. O que é que dentro desse elemento histórico que a gente está vendo aí de 2008 a 2012 fez a diferença, né, desse processo todo que nos envolve, né? O que fez a diferença aí foi uma palavra chamada gestão, né? O que é gerir? O que é gestão, né? Quando eu pergunto para vocês assim, ó, vamos dar, moça, qual é seu nome? Karina? Vamos imaginar que, por exemplo, a Karina e o Jefferson, eu pego agora R$ 5.000 e dou para cada um dos dois. Dou para a Karina 5.000, dou para o Jefferson 5.000. Cascalho, no dinheiro, né? Nem cheque, nem nada. Então, por exemplo, a Karina pode muito bem sair daqui direto para o Boulevard, né? Vou comprar um celular, roupa, sapato, é um exemplo, tá? E o Jefferson pode falar assim, bom, eu com esses R$ 5.000 eu vou abrir meu carrinho de hot. E ele monta um negócio, em um ano ele faz 5.000 virar 50.000, né? Perfeito. E a Karina gastou tudo num dia. E se eu desse R$ 1.000.000 para a Karina agora e desse R$ 1.000.000 para o Jefferson? O Jefferson poderia em um ano fazer 1.000.000 virar 10 milhões. A Karina podia viajar agora para a Europa, comprar umas bolsas Louis Vuitton lá, né, Gucci, gastou tudo. Então, gente, a gente não está falando de valor de repasse. Eu posso dar para o governo do estado R$ 1 bilhão. Se for mal gerido, mal administrado, não vai durar, né? A gente sabe disso. Então, por exemplo, a gestão, ela é o ponto principal da administração pública, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. O que foi que aconteceu há uns meses atrás aqui no Pará envolvendo a Covid-19, o respirador? Vocês lembram dessa história? O que foi que aconteceu? O secretário de saúde estava envolvido com um caso, né, que
a gente teve desvio financeiro, foi respirador que não funcionaram, compraram. Foi aquela confusão. Você lembra a confusão da garrafa de água, de álcool, que compraram por não sei quantos reais uma garrafinha PET daquela? Então, várias histórias, né? Gente, isso tudo é gestão. Gestão não é só mal administração financeira. Gestão também é a índole das pessoas. Quando a gente está lidando com isso, e por que eu falo isso para vocês? Porque quem gerencia a estratégia de saúde da família, quem coordena sempre é o enfermeiro, tá? E quando você está num serviço como esse, a gente pensa assim: será que a nossa conduta profissional ela é exemplar? Isso é muito importante dentro da equipe. E é isso que vai valorizar muito o nosso intuito profissional. Aí eu pergunto uma coisa para vocês respondem sinceramente. Será que vocês são corruptíveis? Será que se eu quisesse chegar querendo alguma coisa lá, olha, fulano, tá uma fila lá, vai ter consultores lá na estratégia de saúde da família. Olha, vou te dar aqui R$ 200, me passa aí na frente, me coloca logo lá com o médico. Tem gente que fala, não, professor, eu nunca vou fazer isso. Gente, eu tenho 2 exemplos para dar para vocês. Eu fiquei sabendo de uma história, eu coordenava, aliás, a Mastec, que é o polo de curso técnico da Examas, e a gente tinha como campo de estágio o Hospital Porto Dias, lá da Almirante Barroso. Teve um desses donos do líder que passou mal, teve um problema no coração, já sabe, aquela história, come muita besteira, muito churrasco, gordura, teve placa de ateroma, praticamente infartou, foi fazer um cateterismo, ficou internado lá. O técnico chegou lá e o cara tava reclamando da comida. E ele falou assim pro técnico, não tem como você me conseguir uma coisinha assim com sal, pelo menos, assim, com mais substância. Aí o técnico falou assim pra ele, senhor, eu nem tenho como, até que eu gostaria, mas eu não tenho como. Gente, o cara falou assim mesmo. Ele tinha uma nota de R$ 200 na carteira. Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, compra um sanduíche para mim lá embaixo, daqueles bem podrão de esquina. Compra um sanduíche para mim com calabresa, ovo e o troco é teu. Porra, bicho. R$ 200. Um sanduíche, um X tudo na rua é R$ 20. O cara ia faturar 180. O cara, o senhor quer coca também? Na hora. Foi embora e comprou. Só que a família pegou o técnico voltando, né? Deu maior cagada lá. Então, isso daí foi um ato corruptível por R$ 180. Mas eu vou dar outro exemplo para vocês. O meu pai, ele é auditor na CESPA. Então, ele direciona recurso para hospitais. Mas aí não está envolvido com nenhuma dessas confusões aí que a gente vê na televisão. Se fosse ladrão, a gente saberia que a gente seria rico, né? Mas o que é que acontece? Ele, por exemplo, o Hospital de Marabá pede R$ 1 milhão para criar uma ala infantil. Ele vai ver se eles têm condições mesmo, autoriza o repasse. Então tem muito hospital que às vezes chega para ele e fala assim, o nome do meu pai é Adilson também. Adilson, eu preciso de R$ 900 mil. Eu vou pedir 1 milhão. Fico com 50, tu fica com 50. Né? Pô, já pensou? Né? Meu pai às vezes fazia 3 viagens por semana. Se fosse 50 mil por viagem, ele ganharia 150 por semana. Aí o papai sempre, não tem como a gente fazer isso. Tá, pá, 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 pá. Contrataram uma enfermeira para ajudar ele nas fiscalizações, né, e tudo. Aí a enfermeira foi fazer a primeira viagem dela, foi para uma cidade aí pro sul do Pará. Ela simplesmente ganhou de presente do dono do hospital um Corolla, aquele carro Corolla novo. Ela voltou dirigindo de lá o carro novo, né? Porque, gente, tu fala, não, eu não quero, mas o cara balança a chave do carro, fala, eu coloco no seu nome, pode levar. Não tem como, né? Então, gente, lidar com esses cenários na saúde coletiva também nos atrasam muito no fortalecimento, né? O médico que falta, ele está indo para o consultório dele particular, né? Porque, olha, por exemplo, há muito tempo atrás eu vi uma greve no Filoiola, dos médicos do Filoiola. Tinha gente que criticava muito isso. Pega médico. Gente, serviço público, quem é concursado ganha o mesmo salário. O salário lá do médico é o mesmo do enfermeiro, o salário base é igual de todo mundo.
E o médico ganha por cada procedimento cirúrgico um valor, né? Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia agora, ganho X. Fiz 10 cirurgias, eu ganho 10x. Na época da greve dos médicos, vocês sabem quanto eles recebiam por cada procedimento? Chutem aí qualquer valor. R$ 1.000, tu 2.000, diz? Tu? Olha, 2.000, 2.000 a nossa amiga falou aqui. Chuta algum valor aí? 3.000. O médico ganhava 2.500. por 2.500. Gente, eu espero que vocês estejam sentados, tá? Eles ganhavam por cada procedimento R$ 22. R$ 22. Ou caramba, seja, se eles ainda tentei fizessem ser 10 legal. cirurgias, eles ganhavam R$ 220. Um médico hoje cobra numa consulta particular R$ 300. Pra que ele vai fazer 10 cirurgias? Aí ninguém entende porque tem tanta evasão de médico em serviço público. Por que será, né? É por Se isso. bem que na rede particular, professor, também não tá muito, não Sim. tá diferente essa situação, não. Pois é. E aí, por exemplo, isso nos leva a perceber, gente, que é, um conjunto de elementos, né, que vão retardando o amadurecimento das práticas em saúde. Olha só, que dificuldade vocês devem estar acompanhando é votar esse piso salarial da enfermagem. É uma coisa, olha, desde o dia que eu entrei na faculdade se fala disso, né? E eu me formei em 2012, né? Daqui a pouco eu estou fazendo aí, ano que vem eu faço 10 anos de formado. Então, por exemplo, é uma discussão, aprova logo esse negócio da enfermagem, cara. Né? Paga logo o salário aí. Ano passado era o ano da enfermagem, não sei se vocês lembram disso, 2020. Veio a pandemia, né? Nem deixou a gente comemorar direito esse ano e tudo mais. Mas lembre-se, gestão é uma grande ferramenta que nós temos dentro da saúde coletiva. O outro escalonamento de anos que nós temos, agora que é de 2013 até 2016, teve um ponto de importância. Esse ponto de importância, ele relaciona-se com a introdução de novos profissionais. Antigamente a gente tinha apenas 13, nós fomos para 19 tipos de profissionais diferentes agora no NASF, e nós tivemos um aprimoramento da saúde mental. A gente, talvez você já tenha visto isso, eu acho que vocês vão dar saúde mental com a Glória só no 8º semestre, talvez. Mas a saúde mental, historicamente, sempre foi vista com muito preconceito. O cara era colocado no hospital, internado, açoitado, humilhado, sempre foi muito crítico o atendimento de saúde mental. No ano de 2000, né, e isso tem já 21 anos, né, então nosso amigo nem era nascido, eu acho. E aí, o que foi que aconteceu? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, decretou a depressão como uma doença do século, dizendo que do ano de 2000 a 2100, nenhuma doença ia ser tão importante quanto a depressão. Até agora, não há nenhuma doença maior do que a depressão. Professor, e a Covid não chega nem perto dos números de pessoas com depressão. Só que houve uma coisa mais que chama a nossa atenção. Em 2010, 10 anos depois, né, daquele evento, a OMS declarou que a depressão, junto com as outras doenças mentais, serão consideradas o mal do milênio, ou seja, do ano 2000 ao ano 3000, nada vai superar a depressão e os transtornos mentais. Cara, isso é muito louco, né? Pensar que em 1000 anos a gente já vai ser petróleo, né? A gente vai ter morrido, enterrado, ser petróleo, a depressão e os transtornos mentais vão aumentar. Vocês acham que isso é verdade, gente? Né? Gente, olhem ao redor de vocês. São pessoas com transtorno de ansiedade, depressão. As pessoas não sabem mais lidar com os problemas, né? As pessoas estão extremamente violentas, impacientes, né? Com medo de tudo, medo da violência, medo da pandemia. Isso é real. Vou dar um exemplo para vocês. Se hoje 50 pessoas aqui em Belém descobrem um câncer fatal que não tem tratamento,
Essas pessoas vão ficar com medo? Sim, né? Vão ficar com risco de ter depressão? Sim. Se hoje em Belém tem 50 pessoas que descobrem que estão com AIDS, essas pessoas vão ter medo? Vão. Vão ter possibilidade de ter depressão? Sim. Olhem só, nós temos 50 pessoas com risco de câncer, 50 pessoas com risco de HIV, mas são 100 pessoas com risco de depressão. Então vocês percebem por que a doença mental sempre vai estar à frente das outras doenças? Porque ela vai somatizar com outras. E, por exemplo, em 2019 e 2020 foi o ano que mais enfermeiros cometeram suicídio. A nossa classe está extremamente doente. Entre todos os profissionais da saúde, o enfermeiro é que mais comete suicídio. E entre todas as mulheres da área da saúde, a enfermeira é a que mais se divorcia. O pessoal chama isso até de, como é o nome? Esqueci, maldição da Florence, né? Que a mulher já tinha dificuldade de arranjar marido, ainda arranja e se divorcia, né? Então, a gente leva assim na brincadeira, né? Mas é uma coisa também para se pensar, né? Por que tem tanto profissional aí cometendo suicídio? Vários fatores. Pouca valorização. Valorização não é só salário, né? É condições de trabalho, entre outras situações. Então, a gente precisa entender sobre tudo isso também para dar continuidade ao nosso pensamento. Bom, gente, olhem só. Já agora, nessa última projeção de 2017 a 2018, nós tivemos, né, a inserção de investimentos financeiros maiores, né? Então, por exemplo, se eu direcionava tantos milhões, agora nós vamos ter um aumento, né, significativo financeiro em cima dessas estruturas. Ótimo, isso era muito bom. A gente estava no caminho muito bom envolvendo o NASF. Infelizmente, questão política atual, né, fracionou isso tudo e simplesmente o nosso presidente disse que ele não ia mais direcionar nenhum real para o NASF. Então, gente, existe uma briga muito grande aí para a reestruturação do NASF, para a reintrodução do programa Mais Médicos. Vamos aguardar o que vai acontecer, né? É muito difícil a gente dar continuidade à saúde pública e à saúde coletiva sem isso, né? Infelizmente. Bom, continuando aqui, nós temos aqui uns quadros que mostram a dimensão de importância de alguns NASFs. NASF 1, ele é o de maior abrangência, né? Tem o maior número de profissionais envolvidos. Tem de 5 a 9 estratégias de saúde da família, trabalha no mínimo 200 horas semanais e tem um custeio mensal, recurso financeiro de R$ 20.000. Vou dizer uma coisa para vocês, NASF 1, gente, tem encontro de alcoólicos anônimos, tem encontro com mulheres e homens que passam por crise de possessividade, né? Porque amar demais, né, gente? Desculpa, a palavra é doença, né? Então isso também tem terapia lá dentro. Terapeuta de casais dentro do NASF, né? Tratamento individual do homem, da mulher e da criança, né? Tudo isso dentro do NASF, tá? Tem terapeuta ocupacional, professor de educação física, o idoso, ó, vou dar um exemplo para vocês. A minha avó, quando era viva, ela era extremamente ativa, né? Ela pegava ônibus com quase 80 anos sozinha. E a minha avó, ela malhava aqui na Grecoforma, ainda fazia hidroginástica aqui no Sesc, né? Ou seja, ela tinha que pagar por um serviço. O idoso que está acompanhado pela estratégia de saúde da família faz isso de graça. De graça, né? O cara tem avaliação nutricional, faz atividade física, não gasta o seu dinheiro para fazer isso, né? Então, gente, é uma situação que respeita o indivíduo. Sabe por quê? Porque às vezes o idoso ele chega lá na unidade de saúde, o médico, a enfermeira fala assim: seu fulano, eu vou lhe receitar um polivitamínico. Adoro passar isso para idoso. Um polivitamínico para o senhor ficar mais forte. Ah, bom. Aí escreve lá no papel: Centrum Homem. Quando ele chega na farmácia, é R$ 150 o Centrum Homem. 60 cápsulas. Gente, o cara não tem dinheirinho para comprar o pão dele todo dia, vai comprar um polivitamínico de R$ 150.
Aí sabe onde o profissional fica fragilizado? Porque o profissional não sabe que lá no quintal dele tem um pé de acerola, né? Tem um pé de abacate. Aí, pô, você não conhece a realidade do indivíduo. O cara tem a vitamina no quintal dele e você pede para ele comprar na farmácia. Por isso que os nossos olhares na saúde coletiva, no NASF, na estratégia da saúde da família, tem que, né, se aproximar. Eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas pela estratégia de saúde da família na casa das pessoas. Uma vez eu fiz isso em Mosqueiro, e lá na comunidade, o senhor que morava lá, ele tinha um poço, né? Beleza. Cheguei na casa dele, poço, a gente sempre tem que verificar se tem tampa, como é, o tratamento, tudo isso. Cheguei para ele e falei assim, seu fulano, a sua água do seu poço é tratada? Não, ó, a água do meu poço é muito boa. Eu tenho tampa, eu tenho cuidado que só. Pô, o cara que escuta esse discurso, ele faz o quê? Pega lá a prancheta dele e escreve assim: água tratada, poço cuidado. Beleza. E eu continuei escutando. Aí teve um momento que ele falou assim: rapaz, a água desse poço é tão boa que às vezes as galinhas tomam até banho dentro do poço. Aí beleza, né? A galinha vai lá, toma o banho dela, se limpa, faz o cocô dela lá, né? E o cara consome a água. Então, isso nos mostra que nós precisamos de olhares extremamente atentos para essas situações, né? Que a gente vai ter que ter para quem trabalhar diretamente na estratégia e no NASF. NASF 2, gente, atende de 3 a 4 equipes de estratégia de saúde da família, funciona no mínimo 120 horas semanais, custeio mensal de R$ 12.000. Já o NASF da Atenção Básica 3 atende de 1 a 2 equipes de estratégia saúde da família, trabalha no mínimo 80 horas por semana e o investimento feito é de R$ 8.000, tá? E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês vão ficar surpresos. A média salarial do enfermeiro que trabalha na atenção básica ainda é maior do que a hospitalar muitas vezes, sabia? E mesmo assim as pessoas ainda preferem ir para o hospital do que ficar na atenção básica. Bom, aqui a gente já falou anteriormente, mas eu vou comentar com vocês. Nós temos aqui os principais profissionais que compõem o NASF: assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico acupunturista, médico do trabalho, médico geriatra, médico ginecologista obstetra, médico geral, clínico geral, médico homeopata, pediatra, psiquiatra, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, profissional de arte, professor de educação física, professor de saúde sanitarista e terapeuta ocupacional, tá? Então, perdão, nós temos uma variação enorme desses profissionais, né? Nem todos estão distribuídos da mesma forma, né? Se a gente for ver aqui esse exemplo, ó, médico acupunturista, a gente só tem 2 no Brasil todo registrado. Médico do trabalho, a gente só tem 6 no Brasil todo cadastrado. Em compensação, as 3 profissões acima de 4.000 são fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista. Vocês poderiam fazer uma pergunta interessante aí para mim. Qual seria essa pergunta? Cadê o enfermeiro, né? O enfermeiro, gente, ele está na estratégia saúde da família. Lembra? Lá ele está comandando. Então, tudo que é da enfermagem, a gente resolve na estratégia saúde da família. Os outros profissionais estão no NASF, tá? Então, não tem necessidade da gente ter a enfermagem em número, né, tão abundante assim no NASF. Pode até existir, mas ele presente na estratégia da família já resolve tudo isso, tá? Professor? Pode falar, querida. Ah, sim, eu sei que o que eu vou perguntar agora pode não estar muito no contexto, não sei. Certo, pode ficar à vontade. Mas, assim, tá tendo uma certa polêmica que eu tenho ouvido ultimamente na questão dos animais, principalmente a questão dos médicos veterinários estarem inclusos nesse programa do NASF, sendo que os Sim, animais, entendeu? Por que entendi. que, os médicos veterinários eles ainda continuam inclusos na estratégia de saúde da família, sendo que Uhum. são
deveriam ser especialistas especializados no cuidado somente do centro de zoonoses, uma área Certo. específica. Pois é, olha só, a nossa amiga aqui falou sobre a questão do médico veterinário, né? Por que essa presença consolidada dentro do NASF ainda, né, vista a atribuição dele mais direcionada à saúde animal? É porque, gente, nos últimos anos nós tivemos um impacto muito grande das famosas zoonoses. Ela até comentou aqui. Né? As zoonoses são as doenças vinculadas a animais que têm intuito ao adulto. O médico veterinário, ele não trabalha apenas também no critério assistencial dos animais, mas ele também age no controle sanitarista também. Né? Então, por exemplo, a vigilância ambiental, ela envolve, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se agora aqui na Isamach nós tivéssemos um caso de raiva, né, uma pessoa ou um morcego com raiva, a raiva é 100% letal, ninguém sobrevive à raiva. O que é que a gente ia ter dentro dessa ação sanitarista? A gente ia fazer um raio de 15 quilômetros, 10 quilômetros, não me lembro direito, ia circundar esse raio e a gente ia investigar toda essa área atrás de animais e pessoas possivelmente contaminadas. O médico veterinário, junto com técnicos ambientais, fazem esse papel muito importante. Então, o médico veterinário, ele também trabalha no suporte nesses surtos, às vezes, de doenças que podem estar relacionados a animais. Por isso, ele ainda está lá dentro. Lembrem-se que o NASF, ele quer de toda forma eliminar a possibilidade da gente ter que ir como centro de referência para o hospital. Então, ele tem que ter todo um suporte lá dentro. Certo? Certo, minha amiga? Certo. Eu perguntei isso porque tá tendo uma Sim, polêmica, porque os animais, principalmente os domésticos, eles não estão sim. tendo uma atenção devida como realmente precisava, Uhum. entendeu? Pois é, E não entendo você. Pode falar. ai, meu E telefone tocou aqui, professor. Vou ter que parar aqui um instante. tá bom, não Licença. se preocupe, vontade. E aí, gente, olha só, o que é que acontece? Dentro desse cenário também, a gente precisa entender que mesmo o NASF tendo todo esse conjunto de profissionais, como eu disse para vocês, nem todo mundo quer ir para lá, né? A maioria das pessoas quer ir para eu vou dizer uma coisa para vocês, não criticando, tá? Mas olha, a maioria de vocês, quando estão assim no início do curso, querem, eu quero trabalhar em ambulância, quero ir para urgência e emergência, obstetrícia, UTI, né? Porque o pessoal fica muito fascinado com aquilo, né? E aí, no final das contas, vai, às vezes perde, né, um pouco daquela empolgação e a nossa atenção primária, ó. Um dia, o meu primeiro emprego quando eu saí da faculdade foi trabalhar como gerente de epidemiologia. É um cargo importante na saúde coletiva. Meu primeiro emprego, né? Quem entrou em contato comigo foi o prefeito de Marituba na época. Gente, o meu emprego era tão bacana, tão legal, que eu tinha direito até a um carro o motorista. Aí eu pergunto para vocês, gente, atenção hospitalar, vocês não vão encontrar isso, né? E principalmente a base salarial. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, por que que eu consegui isso como primeiro emprego? Na época da metade da faculdade para frente, eu fui monitor de saúde pública, de doenças transmissíveis, né? Fui bolsista da UFRJ de epidemiologia, então eu ganhei conhecimento muito rápido. As oportunidades boas, elas existem, mas a gente precisa se capacitar, a gente precisa crescer dentro da profissão de todas as formas possíveis. Tá bom? Bom, gente, pessoal aí de casa, alguém quer perguntar mais alguma coisa antes que a gente termine? Alguma dúvida ou algo do tipo? Sim ou não? Jade, Henrique, Gustavo, Débora, Brena, Ana Beatriz, Laura. Não, não, professor. Não, não. Na verdade, eu quero Professor. revisar um pouco mais Não, antes de tirar as dúvidas. Sim, sim. E aí, gente, olhem só, o que é que eu queria falar para vocês? Sexta-feira que vem temos nossa aula novamente, né? Nós vamos continuar, eu acredito que na sexta, a fazer as outras atividades vocês avaliativas. Hoje nós tivemos 3 colegas aqui presencialmente. Vocês não são obrigados, logicamente, a estarem presencialmente, mas eu acho muito legal quando tem gente aqui. O pessoal daqui percebeu, a gente ao vivo é outra situação, né? A gente interage e tudo. Então, para quem puder se sentir seguro, fiquem à vontade, tá? A gente mantém aqui o distanciamento de todo mundo. Queria agradecer a atenção de vocês e a disponibilidade também para hoje, na segunda-feira, estar aqui para a gente concluir o nosso conteúdo.
E queria desejar uma ótima semana a todos. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, um bom dia e um bom almoço. Tá Professor, bom? só uma Diga, dúvida. diga. Eu sou aluna nova, né? Eu gostaria de saber na sexta qual horário para estar em aula. O nosso horário da sexta é o Presencial. dia, tá, é o dia todo, é de 7h30 até 12h40, tá? Esse horário da segunda-feira ele não tem, ele foi só uma reposição da aula passada, tá bom? Não, sim, isso eu entendi. Eu só Tá queria bom? saber o horário mesmo. 7h30 tem que estar aí, no caso. Isso, 7h30 até 12h40, tá bom? Tá, tudo bem. Obrigada. Tá, gente, então tá. Tchau, tchau, um grande abraço. Tchau, professor. Obrigada. Nada.